Boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa última aula, dos reis, de Israel, de Judá. Nós falamos um pouco desses, dos principais no começo, mas vamos orar. Nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós damos graças a Ti, por nós chegarmos até aqui com a Tua ajuda, o Senhor que tem sido muito misericordioso, nos colocando aqui, Senhor, para estudar da Tua palavra, conhecer, Senhor, um pouco mais de Ti, das lições bíblicas. E esperamos, ó Pai, que não somente esta matéria, mas as outras também possam estar ajudando, ter ajudado, Pai, os Teus servos e servas que tenham coração, Senhor, para servir a Ti, a Tua bênção, Pai, para todos aqueles que já têm o intuito ou estão tendo agora, Pai, o intuito de Te servir, Pai, de ser útil ao Evangelho, Senhor, com os estudos aqui do nosso seminário. Sua bênção para todos os alunos, para todos os professores, ó Pai, para que nós possamos continuar, Senhor, ainda honrando o Teu nome, estudando. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito boa noite, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, é muito legal poder estar aqui e dividir um pouquinho mais da palavra de Deus. Nos nossos estudos, nós vamos terminar a nossa aula do dia 29 de novembro, estou vendo ali. Porque o dia 6, que foi da semana passada, precisei ir para Londrina, e por um motivo bom, né? Aí, por causa da acompanhar aí o TCC do Daniel. E agora, hoje a gente vai finalizar, não tem muito, para a gente comentar tanta coisa nova. Mas, aqui do nosso estudo, a gente vai terminar a nossa folha, isso, nossa apostila aí. Isso. Nós, na última aula, nós até comentamos da divisão, que ficou o norte, Israel, o sul, Judá, a capital do norte ficou sendo Samaria, a capital do sul, Jerusalém, e o rei, Jeroboão, foi o rei que foi profetizado, que ele ficou com 10 tribos, ele implantou, a idolatria no norte, foi terrível, e aquele reino durou aproximadamente 210 anos, com trocas sucessivas de rei que não era da descendência de Jeroboão, eram de vários, eram generais ou eram outras pessoas, Então não teve dinastia, Já o Reino do Sul, Jerusalém, que é o que a gente vai entrar agora, sim, eles tiveram, mantiveram a palavra de Deus, manteve ali a descendência de Davi, de Judá, a capital de Jerusalém, aproximadamente 350 anos, durou mais do que o Reino do Norte, que caiu na mão dos assírios, manteve a dinastia, davídica, e eles entraram em muitos conflitos, muitas guerras, com o próprio Reino do Norte, ou seja, primeiro de tudo, houve uma guerra civil, o próprio povo brigando entre si, Aí também com os moabitas, com os edomitas, com os filisteus, há um termo, fica bem claro. Tem algumas traduções, algumas bíblicas, alguns estudiosos apresenta cananeus, todos os moradores da região de Canaã, cananeu. E também existe uma parte de povo cananeu também, Então, quando se fala cananeu, pode pegar todas as nações ou uma específica também. Não é errado dizer assim. Mas o Reino do Norte, ele sempre estava em fight aí com tudo quanto é povo aí dessa região toda. Lembrando que eram povos idólatras, politeístas, certo? Povo que Deus tinha já
ordenado lá com Moisés, né, assim que saiu do Egito, para que eles não, se casassem, né? Lembra disso, né? Só que passou-se os anos, passou que as pessoas já não era aquele coração temente, aquele coração, como nós vimos lá na nossa última aula, em Salomão, né, seu coração não foi mais fiel, não foi só ele, foram milhões de pessoas. Com o passar do tempo, as pessoas foram deixando de honrar a Deus, deixando de dizimar, deixando de participar das cerimônias, ou participava só por formalismo, perdeu, né, o temor, porque foram entrando novos costumes, foram permitindo, né, costumes de nações que Deus já tinha ordenado para que rejeitassem, para que não fizessem laços familiares, né? E aí o que aconteceu? Vamos lá em Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 25. Vamos lá para a gente inteirar o ambiente aqui. Vamos lá. Jeremias, capítulo 25. Então vamos lá. Verso 1. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu tenho anunciado, mas vós não escutaste, quer dizer, coração duro. Também, começando de madrugada, então, vamos falar, o ministério dele, 23 anos anunciando, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitarei na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então, a obediência a Deus, o cumprimento da lei, era primordial para que aquele povo tivesse vida, tivesse paz, tivesse terra e permanecesse na terra. Mas eles estavam quebrando as leis, eles estavam desobedecendo as leis. Só que o profeta interessante, no final do verso 5, que diz aí, né, para sempre, quer dizer, a terra era para sempre, era algo para durar, né, eles ficarem lá, né, uma terra fértil, lembrando, uma terra que manda leite e mel, né. No verso 6, não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem vos provoqueis a ira com as obras das vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras das vossas mãos para o vosso próprio mal. Então, eles produziram a própria idolatria também, né? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do fogueiro, da alegria, a voz do noivo e da noiva, e o som das mós, e a luz dos candeeiros. O som das mós era tudo que trabalhava, tudo que produzia. Falei, não vai ter mais nada. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão o rei da Babilônia 70 anos. Por isso que, então, para a gente poder entender a convivência, como o povo foi ingrato com Deus, como o povo sido abençoado, um povo separado dos outros povos, um povo santo, um povo com Deus íntimo, um povo com Deus que se manifestou entre eles, e eles, lei, olha, a lei era para o bem, não era para o mal, né? Eu vos guio pelo caminho que precisa dar, eu ensino para vocês o que vocês precisam saber,
Então, é um Deus cheio de ternura, cheio de compaixão para o seu povo, um Deus santo, e na terra santa, eles então bagunçaram o coreto, é, foram frios, rejeitando, incrédulos, idólatras. Aí nessa passagem nós vimos aqui 70 anos, está aqui no verso 11, 70 anos na Babilônia. Acontecerá, porém, que quando se cumprires os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e dessa nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, quando fala caldeus de Babilônia, é o mesmo povo, é a mesma terra, certo? Algumas traduções traz Babilônia, os caldeus, nesse versículo traz os dois, então é a mesma referência, é o mesmo povo. Então, esse foi apresentado nessa leitura, aqui está resumido aqui, tá? As, as barbáries que o povo fazia, né? O povo fazia contra Deus. Então, veja bem, um Deus que tinha prometido um lar, tinha prometido prosperidade, tinha prometido vida, eles iam ver os filhos dos filhos, né? Eles iam ser cabeça e não cauda, eles não iam pedir emprestado, ao contrário, eles iam emprestar, né? Eles iam ser soberanos, mas com Deus, reverenciando a Deus, né? Um povo que levava, é o povo que leva o nome de Deus, porque povo de Deus, né? Povo de Deus. Então, o nome de Deus estava sendo desfeito, desonrado, né? Muitos anos. Então, nós somos povo de Deus. Também a gente deve pensar nisso, né? Conforme estamos andando, né? Como filhos de Deus, né? E aqui deixa bem claro aqui a sequência, que uma apresentação resumida, né, da vida daquele povo, né, abandonando a Deus e as suas leis, idolatria, rejeição da palavra de Deus. Olha, esse povo teve chances e chances e chances. Se você ler o livro de Jeremias, ele pregava contra os reis, ele pregava contra o povo, ameaçado de morte, foi preso, jogado no poço. Então, Deus deu para ele visões da violência que aquele povo ia sofrer quando os babilônios entrassem em Jerusalém. Por isso que ele chorava, né? Porque Deus mostrou para ele que iria acontecer e que depois aconteceu mesmo, né? A queima do templo, a queima da cidade, a destruição, como se diz, eles passaram o trator em cima de Jerusalém, né? Então, esse povo rejeitou os profetas, as mensagens, e no ano de 587 a.C., né, foi invadida e destruída pelos babilônicos, seus moradores levados prisioneiros à Babilônia por 70 anos. Vamos lá em Segundo Reis. Vamos lá em Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 24. Vamos lá. É interessante, eu quando eu fazia o seminário, eu me lembro que teve um sábado que choveu, eu era solteiro ainda, choveu o sábado todo, de cedo a de noitão. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ler os livros do Velho Testamento e fazer essas fichas de leitores. E, e graças a Deus eu consegui ler, consegui fazer as anotações, e anotações das anotações, e das anotações, e isso tem me ajudado. Então, fazer essa leitura e as anotações vão ajudar você depois a memorizar, a você ficar inteirado do assunto, e Deus te usar mais, te inspirando, dando sabedoria, conhecimento bíblico para você entender o enredo de tudo que aconteceu, como que Deus agiu, como que o povo agiu, por que que houve a separação, por que que tinha os profetas, por que que o Reino do Norte e o Reino do Sul
porque os livros, o que os profetas ensinavam, o que Deus queria, né? Então, ajuda muito a gente poder a, ter esse conhecimento. E num sábado, eu lembro que eu li primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, aí eu li Jeremias, Isaías, foi lendo tudo, né? Porque para o nosso professor, o pastor João, né? Para ele, o seminarista tinha que ler tudo, tinha que registrar a leitura e ele tinha que saber, né? O pastor João, ele tinha essa pegada com a gente e isso foi muito bom para nós que ficamos lá na unha dele. Então, segundo Reis, capítulo 24. Segundo Reis, capítulo 24, verso 1. Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E ele por 3 anos ficou seu servo, então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Joaquim bandos de caldeus, e bandos de sírios, e de moabitas, e dos filhos de Amon. Então, vamos lembrar, moabitas e edomitas eram lá os descendentes de Ló, tá certo? Enviou-os contra Judá para os destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Então, o exército da Babilônia já era, né, já era grandíssimo. Agora, tenta imaginar os edomitas, os moabitas, que sempre faziam guerra com Israel e sempre levavam na cabeça. Tenta imaginar a sede de raiva e de ódio desses dois povos contra Israel. Quando eles entraram em Israel, matando, passando a espada acabando com o templo, acabando com o símbolo maior, que é a presença de Deus. Tenta imaginar, né? Que raiva, porque esses dois povos já tinham séculos e séculos de treta com Israel e se perdiam e estavam sempre lutando, estavam sempre guerreando, estavam sempre em bandos e Israel muitas vezes vencia, mas dessa vez não, dessa vez Israel foi ao solo mesmo, né? Dessa vez o povo de Deus foi ao solo, como se diz. Verso 10, né? Diz assim: naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. E a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos sitiavam. Então, ele interessante que ele não atacou de uma vez, não atacou de uma vez. O que ele fez? Ele cercou, ninguém entra, ninguém sai, por anos, 3 anos. Agora, tenta imaginar a sua cidade, né, nossa cidade, não entra caminhão de farinha, não entra caminhão de comida, né, não entra caminhão de combustível para o posto de gasolina, não entra nada, não entra nada. Como é que não fica né, a situação de fome? Né? Então, então, primeiro ele fez isso, para depois, então, pegar já soldados desvalidos, famílias, pais de família já sem forças, pessoas já desanimadas, famintas, né? Não tinha nem como lutar direito, né? Jeremias 5:12, nós já lemos lá isso, lá, né? Já lemos. Segundo Crônicas, vamos lá em Segundo Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 36. Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 12. Segundo Crônicas, Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 12. Né? Zedequias, né? Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Então, veja bem, o líder maior da nação, o representante ali do povo, né, ele ouviu por muitos anos, ele ouviu por muito tempo, mas aqui diz que ele não se arrependeu. As traduções falam que ele não se arrependeu. Teve o privilégio, teve a oportunidade com os servos do Senhor, não somente Jeremias, né? Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões.
segundo todas as abominações dos gentios, quer dizer, dos outros povos, e contaminar a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Contaminado como o quê? Talvez em outros textos já diz que eles colocavam os ídolos dos outros povos, das outras nações, dentro do. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Os mensageiros de Deus, né? Os profetas, os servos, né? Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus e mofavam de seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Não houve quem deteve, não houve quem, ninguém, esse povo não tinha um Moisés da vida, alguém que ficava no meio entre o povo e Deus, não tinha um intercessor, ele não teve, os servos estavam todos corrompidos, não tinha ninguém que ficasse na brecha, né, pelo povo, aplacando a ira de Deus em oração, eles não tinham. Era um comércio tão grande dos sacerdotes, comércio e comércio, porque, vamos dar uma ideia, as pessoas, para fazer os sacrifícios, de duas umas, ou elas criavam animais, ou elas compravam animais para fazer o sacrifício. Então, era comum, por isso que Jesus ficava indignado quando ele chegou lá, ele acabou com aquele negócio todo lá, derrubando as bancas, porque aquilo virou uma bolsa de valores, porque vinham pessoas, né, seus direitos, o câmbio. Então, perdeu o que é a santidade, porque era muita gente. Tem que lembrar, Jerusalém era uma cidade internacional, porque vinham pessoas de vários países todos os dias lá, adorações e nas festas, e tinha muito, era uma capital, então muito dinheiro. Então, os sacerdotes, eles se perderam, né, na, na corrupção, em vez de ficar mesmo, né, servindo ao Senhor, intercedendo, mantendo os sacrifícios como deveriam ser feitos, os filhos já estavam, né, todos deteriorados, toda aquela santidade, toda aquela coisa bacana, aquela coisa para Deus, aquela coisa de temor já não havia mais, né? A ponto que não tinha mais o que fazer, não houve mais nada o que fazer. Aí o final do verso 16. Que triste, né? Não ter mais o que fazer. Por isso, o Senhor, né, por causa dessas coisas, né, fez subir contra ele o rei dos caldeus, a Babilônia, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas. Quando fala donzelas virgens, né? Então você pode imaginar o que eles fizeram com as moças, né? Nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, coisas sacradíssimas, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Quer dizer, a humilhação foi tanta que toda a riqueza fácil de poder carregar foi embora. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, que era a fortaleza, que era onde o povo se garantia, né? Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, para humilhar, né? Até o tempo do reino da Pérsia, para se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse do seu sábado, todos os dias da desolação. Repousou até que os 70 anos se cumpriram. Então, aquelas pessoas que não morreram, né, foram como prisioneiros e fizeram essa ida para a Babilônia, né, ou seja, para que o povo perdesse a sua identidade geográfica, perdesse sua identidade como nação, perdesse a identidade como orientação de leis, de Estado civil, né, perdesse a identidade de povo entre os outros povos.
Então, esse método era muito usado pelos vencedores sobre os vencidos. Tire os vencidos da onde eles moram, espalha por todos os lados, aí assim eles ficam sem bandeira, assim eles ficam sem rumo, assim passa-se os anos, eles se perdem, porque eles vão morar em outros lugares, o nome deles acabam, tudo a história deles se acaba, era assim que iam exterminar um povo, né? A morte na violência e também tirando-os de sua pátria, do seu povo, de sua terra. E foi o que o rei Nabucodonosor fez, levou-os para a Babilônia e lá, com outro idioma, com outra região, com outros costumes, e Babilônia já estava com muitos outros povos lá também, então o povo de Deus se misturou com outros costumes, com outras pessoas, e com o passar do tempo ali, né, foram se fixando, né, filhos, foram ficando lá, foram morrendo, foi uma nova geração, né, e ali eles tiveram que buscar mesmo Deus, né, tiveram que buscar Deus e ver que Deus cumpre, porque quando o povo estava lá, no livro de Jeremias fala, o povo foi e e o, o general do exército chegou para Jeremias e falou para ele, se você quer ir para algum lugar, você vai, se você quiser ir com a gente, você vai, se quer ficar aqui, você vai ficar livre de tudo, de todas aquelas multidões de mortos e de vivos ali de Jerusalém, ele foi o único que teve esse privilégio de escolher, além de ficar vivo, né? E de escolher onde queria ficar. E ele ficou lá em Jerusalém, né? Porque ele era de Deus, ele sabia que ia ser útil lá. E aí depois, com o tempo, ele mandou as cartas. Aí o povo mandava carta para ele. Jeremias do céu, pelo amor de Deus, olha a Deus, a coisa tá ruim aqui, tá feia. Você não tem uma palavra de Deus, né? Quando eles estavam lá para ouvir, não queria ouvir. Aí mandava carta. Tem, tem alguma coisa de Deus para nós, Jeremias? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Tem sim, tem, ai que bom, vamos ficar aí 70 anos. Então era bem resumido, né? Então, até que tiver que ficar lá para cumprir, né? Para se cumprir a palavra de Deus, né? Com Deus não se brinca, Deus não se zomba, né? Então, aí depois, passando esse tempo aí, lá, aí depois, mais para frente, a gente vai estudar que depois houve aí por isso é importante você ler Jeremias, você vai entender melhor, né? Como foi esse tempo que Jeremias estava vivo e como é que o povo se comportou depois que eles viram que o caldo ficou grosso mesmo, né? Quer dizer, eles já estavam lá na Babilônia, né? O livro de Jeremias traz alguns discursos, algo que nos ajuda um pouquinho é, para que a gente entenda como que ele pregava. Ó, o capítulo 15, então, se você quiser acompanhar, o capítulo 15 diz assim: Diz-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este. Quer dizer, eu até falei, Moisés, né? E olha como antes de Moisés, né? Depois de Moisés, o que foi o ministério de Samuel? Como que ele orava? Como que ele tinha o temor a Deus? Esses dois homens, né? Por isso é importante você ler o Êxodo, conhecer o livro de Números e conhecer a tarimba de Moisés e ler o livro de Deuteronômio, onde fala que ninguém falou face a face com Deus como Moisés. Então Deus está dizendo assim, ó, nem Moisés, Samuel se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem, para onde iremos? Diz-lhes lá, assim diz o Senhor, o que é para a morte,
para a morte. O que é para a espada. O que é para a fome. E o que é para o cativeiro. Né? Então, porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para arrastarem, e com as aves dos céus e com as feras do campo para devorarem e destruírem. E entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém, porque eles não tiveram respeito, não tiveram consideração, né? Eles não tiveram nada, né? Olha que interessante o, o que Jeremias fala no verso 10, né? Ai de mim, minha mãe, pois me deste a luz. Homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhe emprestei com usura, nem eles se emprestaram a mim com usura. Todavia, um deles se amaldiçoa. Então, ele não queria mais, né, estar ali no meio daquele povo, né? Ele não queria estar mais nada, 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 nada. Ah, verso 14. Levantar-me-ei com os meus inimigos para a terra que não conheceste. Reparti, né? Que não conheceste, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Olha, olha. Então, são detalhezinhos que a gente pega na leitura, aí você vai entender, né? Ó, capítulo 11 de Isaías, de Jeremias. Palavra que veio Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais nos dias em que tirei da terra do Egito. Viu como é bom estudar lá o Pentateuco, estudar lá o Êxodo? Agora você vai entender melhor aqui, ó. Da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis por mim, por povo, e eu serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar uma terra que manasse leite e mel. Esse é o verso 5, como se vê neste dia. Então respondi e disse: Amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor, apregou a todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras desta aliança, cumpri-as, porque deveras adverti vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje. Testemunho desde cedo, cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Verso 8. Mas não atenderam, nem inclinaram seu ouvido. Antes, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, para fazer cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança, a qual lhes ordenei que cumprisse, mas não cumpriram. Olha aí. Então, agora você entende melhor por que houve o cativeiro. Por quê? Porque aquela terra é santa, que Deus é santo, a lei era santa e era para viver em santidade. E chegou um ponto do convívio, preocupados e com ostentação, com ter dinheiro e cada um cuidar da sua vida, eles vivendo do jeito que queriam, vivendo os outros povos como que viveram, fazendo comércio e casando, né? Aí a contaminação, né? A falta de ir ao culto, a falta de ter o temor, deu espaço para a idolatria, né? De quanto é tipo, coisa que Deus abominava, né? E não era ao ponto que aí não teve mais o que fazer. Deus falou: ó, agora não tem mais o que fazer, né? Agora vai é isso. Ó, Jeremias, capítulo 9, né? É, respondeu o Senhor: porque deixaram minha lei e que pus diante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os balaíns, que são vários tipos de deuses, né? Como lhes ensinaram os seus pais. Então, os pais, ao invés de ensinar coisas santas, sagradas, o Pentateuco, o temor, a religiosidade que eles já haviam aprendido, em vez de terem essa comunhão com o único Deus verdadeiro, os pais ensinaram para os filhos a idolatria. Verdade? Tá aí, meus queridos. Então, a gente termina aqui com o povo, né, levando o couro de Deus lá na Babilônia. Tá certo?
Então, eu espero que quem não entregou ainda as leituras, as fichas, entreguem, né, para ter uma nota completa, direitinho, beleza? Agradeço a todos vocês aí que se esforçaram, que está no ao vivo, e quando não podia estar no ao vivo, leram, né, assistiram no gravado, e para você que não tá no ao vivo, mas vai estar aí assistindo no gravado, você também se esforce, faça as leituras, mande ainda, eu vou ter prazer de ler, vou ter prazer de ainda deixar guardado, deixo guardado todas essas coisas, tá certo? Porque eu espero que a gente tenha aí o ano que vem a continuidade desses estudos que para mim é uma pérola, né? Na minha vida ter esse momento aqui de professor de seminário, tá bom? Agradeço muito, Deus abençoe vocês, um bom ano, um bom Natal, a presença de Deus com a família, um bom ano de 23, e se Deus assim permitir, a gente vai estar lá, tá bom? A gente se vê lá, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, a sua bênção, Pai, para esse término, que nós possamos, Senhor, estar aqui somente agradecendo tudo isso que o Senhor tem nos mostrado na tua palavra, e faz que os nossos corações tenham o arder, Pai, por ti, que nós nunca nos desviemos, que quando vierem as tentações, vierem os problemas, vierem, Senhor, as decepções, quando vierem, Senhor, realmente as coisas sérias da vida, e pode, Pai, tirar o nosso foco, que o Senhor, com o teu Santo Espírito, nos lembre, nos dê o toque, Senhor, de que o povo tinha tudo para ser feliz, tinha a palavra, tinha os profetas, e mesmo assim, Senhor, eles preferiram ceder às coisas erradas. Então, que nós não, Senhor, que o Senhor nos dê forças, ó Pai, para sermos um povo temente, um povo na tua lei, um povo, Senhor, que realmente aprenda a tua palavra, guarde no coração e se renove e se transforme a cada estudo, a cada meditação, a cada sermão, Senhor, que nós todos possamos, ó Pai, crescer em conhecimento e maturidade espiritual, para sermos um povo que realmente só tenha prazer, Pai, de ter em comunhão e de usar para ganhar novas almas. Suas bênçãos, Senhor, para todos os professores e para todos nós, os outros alunos também. No nome de Jesus Cristo, amém. Gente, muito obrigado. Um beijo para vocês. Amém. A gente se vê aí, se Deus Obrigada por tudo, permitir, ano que pastor. vem. Deus abençoe, viu? Eu que agradeço aí a paciência que você tem comigo. Eu agradeço sua dedicação. Deixa eu colocar aqui. Obrigado, irmã. Muito obrigado. Deixa eu colocar aqui a, a, a presença, né? E, bom, beleza. E o Daniel.